Lei Maria da Penha completa 16 anos. Essa lei é um marco fundamental na sociedade para o trabalho de combate à violência contra a mulher. Mas ainda há muito trabalho a ser feito. De acordo com dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 230.861 mulheres foram vítimas de lesão corporal culposa dentro de casa em 2021. No ano anterior, foram 227.753 casos registrados. Sobre esse tema, nós vamos conversar agora com a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Cristiane Brito. Um bom dia, ministra, muito bem-vinda à Jovem Pan News. Bom dia, um prazer estar aqui de volta com vocês. Prazer é nosso em recebê-la aqui. Ministra, a gente gostaria de saber várias questões aí sobre a Lei Maria da Penha, começando para saber quem pode denunciar casos de violência doméstica e quais são os direitos da mulher dentro da Lei Maria da Penha. Bem, a Lei Maria da Penha hoje é considerada a segunda melhor lei do mundo quando se fala em proteção à mulher. É um orgulho para nós brasileiros. Ela completa hoje 16 anos. E por que ela é tão admirada e apreciada? Primeiro porque o brasileiro conhece a Lei Maria da Penha, é uma das leis mais conhecidas pela sociedade. E porque ela traz um contexto que a mulher precisa de proteção. Eu estou falando da prevenção, eu estou falando de uma rede de atendimento que essa Lei Maria da Penha vem estabelecer, é a rede que dá certo, que é modelo para o mundo todo, e também a repressão de forma coerente. Quando a gente fala da rede de enfrentamento, eu estou falando das delegacias, dos hospitais, eu estou falando da assistência social, só que a gente percebe que essa rede ela não pode ser fortalecida se não for com a interação de uma outra rede. Aí eu estou falando da rede informal, eu estou falando da sociedade civil. É por isso que esse ano a nossa campanha vem com esse viés de fortalecer essa rede não oficial para que as ações da Lei Maria da Penha venham efetivamente acontecer dentro da sociedade. Como você falou aí, 90% das agressões acontecem dentro de casa. Então, é preciso que a gente provoque uma mudança comportamental na nossa sociedade. Exatamente, né, ministra? A gente já falava um pouco sobre essa lei, já abordamos um pouco aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan, o poder transformador da lei. A gente sabe que existe uma geração, um pensamento, e a lei está agora justamente para proteger as mulheres. Mas, de qualquer forma, a questão é muito mais complexa, né? Passa pela educação das crianças nas escolas, uma mudança brutal no pensamento do país mesmo, né? Exatamente. Eu acredito que a saída para esse cenário, né, que não é só no Brasil que acontece, passa pela educação. É por isso que no nosso Plano Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio, lançado no final de 2021, a gente colocou um eixo da prevenção por meio da educação. Nós temos um projeto chamado Maria da Penha Vai à Escola, que a gente está expandido para o Brasil todo, que a gente ensina os professores, os educadores, para que eles possam abordar a Lei Maria da Penha e todas as ações que visem exterminar esse tipo de desigualdade. O que a gente quer é ensinar as nossas crianças que meninos e meninas, homens e mulheres, são diferentes biologicamente, sim, mas são iguais em direitos e deveres. A gente acredita, sim, que a saída, como você acabou de falar, passa pela educação. Não é fácil, não é algo que a gente vai alcançar um resultado a curto prazo, mas a gente acredita que nós estamos, sim, no caminho certo. Ministra, nesta manhã de domingo, a gente tem a presença do nosso comentarista Zé Maria Trindade, que vai fazer a sua pergunta também. Muito bem, ministra, muito bom dia. Eu acompanho o seu trabalho, o trabalho do Ministério, que eu considero um vale de lágrimas e sangue, né? Porque trata de assuntos sensíveis, proteção à criança, recentemente a agressão sexual contra idosos, enfim, são problemas considerados graves. Mas ainda nesta área de violência contra a mulher, a senhora considera, ministro, que o aumento do número de denúncias, isso significa que há uma escalada da violência contra a mulher ou as mulheres estão denunciando mais? Eu vou responder já com a sua segunda pergunta, é uma afirmação. As mulheres estão denunciando mais. Então, e era o que a gente queria
porque a subnotificação é um dos maiores desafios que nós temos. Por isso que na pandemia, logo no início da pandemia, a gente ampliou os canais de denúncia, porque a gente queria que essa mulher tivesse voz. Mesmo assim, eu confesso para vocês que foi um grande desafio, porque a nossa gestão poderia ser conhecida como a gestão onde teve o maior número de denúncias do nosso Ligue 180. Mas nós encaramos, a gente quer trabalhar com a verdade. E assim que a gente ampliou os canais de denúncia para o Telegram, para o WhatsApp, esse número disparou em um mês em 35%. Então a gente acredita que a informação está chegando até essa mulher. Muitas mulheres ainda hoje não conhecem o que é o Ligue 180, que é um canal de denúncia que funciona 24 horas por dia, que é um atendente que passa por uma qualificação, que vai atender de forma humanizada essa mulher, ou também um terceiro, um vizinho, um familiar, qualquer pessoa, e nós garantimos o anonimato. A gente acredita que quanto mais as pessoas denunciarem, mais essa mulher vai ter voz. Só que mais do que isso, a gente precisa acabar com aquela cultura de que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Qualquer pessoa que tiver a mínima suspeita precisa denunciar a violência contra a mulher. A campanha deste ano vem exatamente falar que a violência pode estar acontecendo do seu lado, mas você não está percebendo, você não está observando o comportamento daquela mulher que, por exemplo, se isolou. O isolamento é um dos sinais que uma mulher está passando por algum tipo de violência. Então, ministra, as denúncias são super importantes nesses casos, mas muitas vezes as pessoas têm medo de denunciar, né? Quem está acompanhando, que está vendo um caso, de que forma é possível fazer essas denúncias sem se envolver, sem sofrer nenhuma retaliação? O anonimato é garantido, é preciso que a sociedade entenda que ela pode ligar. Se essa mulher estiver numa situação de violência naquele momento, muitas pessoas também não sabem, eu gostaria de aproveitar esse espaço para falar. Ela vai ligar para 190. Se aquela violência tem ocorrido e você quer denunciar, mas ela não está acontecendo naquele momento, você vai ligar para o 180. E como eu disse, o anonimato é garantido. Eu acredito que a sociedade está se conscientizando, sim. Eu acredito que a rede ela também está se aperfeiçoando, a Polícia Civil, a Polícia Militar têm sido grandes parceiros nossos. E a gente agora, a gente colocou no calendário oficial do Ministério da Justiça e no Ministério da Família e Direitos Humanos 2 grandes operações. Operações que a gente está falando para reprimir esse tipo de crime, esse tipo de violência contra a mulher. A Operação Maria da Penha e a Operação Resguardo. E aí a gente já teve... Somente no final do ano de 2021 para o primeiro semestre de 2022, a gente teve 316 mil vítimas atendidas em 20 dias. Nós já prendemos 24 mil agressores. Então, eu acredito que direitos humanos e segurança pública podem caminhar juntos. E a gente não vai combater a violência doméstica contra a mulher se a gente também não avançar na repressão. Exatamente isso que eu ia perguntar para a senhora. Essa rede que existe hoje da Polícia Civil para receber e para analisar, investigar os inquéritos, porque nós estamos observando que há, de fato, até uma mudança positiva. As delegacias da mulher passaram a ser rotina nas cidades brasileiras. A gente sabe da dificuldade da denúncia, por exemplo, de um crime de estupro, o atendimento próprio daquela mulher que sofreu essa violência, a violência doméstica. Queria que a senhora falasse dessa estrutura também de repressão e de acolhimento no momento de fazer todo esse trabalho investigativo também. A delegacia especializada, sem dúvida, é um modelo que dá certo, porém, a gente tem que enfrentar a realidade do nosso país. Muitos municípios sequer contam com a estrutura mínima de uma delegacia comum, quanto mais de uma delegacia especializada. E pensando nisso, a gente criou o NUIAN, que é um núcleo de atendimento integrado à mulher dentro de uma delegacia comum. É uma sala dentro de uma delegacia comum, onde essa mulher vai receber um atendimento feito por uma outra mulher, um agente de polícia mulher, vai ter um atendimento humanizado e uma escuta, eu digo, especializada para a violência doméstica. E, ao mesmo tempo, ela vai receber uma assistência psicológica e um assistente social também vai estar ali do lado dela. E ainda a assistência jurídica. Esse espaço é para que essa mulher realmente não desista da denúncia. Muitas mulheres falam que no primeiro contato, quando vão denunciar, quando chegam numa delegacia comum, elas não recebem um acolhimento. E aí elas desistem da denúncia. E, infelizmente, 70% das mulheres vítimas de feminicídio
nunca denunciaram, nunca passaram por essa rede. Então, capacitar os agentes de polícia é muito importante, isso a gente tem feito no Brasil todo, mas ampliar, dentro de uma delegacia comum, espaços para que essa mulher tenha uma escuta qualificada, hoje é a nossa prioridade. E a Trindade tem mais uma pergunta a fazer. Tenho sim. Olha, ministra, eu fiquei surpreso de uma pesquisa mostrando que mais de 60% das mulheres disseram que já foram vítimas de violência e de importunação, enfim, é um número muito alto. A ex-ministra Damares confessou publicamente, né, disse que foi vítima, né, de assédio, de estupro, e isso mostra que na sociedade não é difícil, não é incomum que isso aconteça. A senhora já passou por alguma experiência pessoal desse nível de violência doméstica ou desse nível de importunação, ministra? Felizmente não, mas passei por outro tipo de violência, a violência política também, que é um tipo de violência muito comum e não é só de quem está exercendo um cargo no Congresso Nacional. Nós também aqui do Executivo sofremos de violência política e não é fácil, porque nós como mulheres nós somos atacadas naquilo que mais a gente valoriza, aquilo que mais é caro para nós. Então acaba também levando a outro tipo de violência, que é a violência psicológica. E é muito importante que as mulheres hoje saibam que o ano passado o presidente sancionou a lei que torna crime a violência psicológica. Eu digo que, às vezes, a violência psicológica pode doer mais do que um tapa na cara. E as mulheres que nos assistem sabem do que eu estou falando. A Lei Maria da Penha só protege as mulheres que são agredidas pelos maridos ou também ela protege mulheres gays, travestis, transexuais, por exemplo? Tem um entendimento hoje jurisprudencial que ela pode ser aplicada também aos travestis, aos trans. A Casa da Mulher Brasileira, que é um equipamento que recebe a mulher em situação de vulnerabilidade e violência doméstica, vou dar um exemplo. A Casa da Mulher Brasileira no Ceará, ela é modelo de atendimento aos homossexuais. Muito bem, então a gente agradece muito a sua entrevista, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Cristiane Brito. Muito obrigada. Me permitam, eu queria trazer um dado que para mim é muito importante que a sociedade saiba. Durante a pandemia a gente se assustou, que a gente sabia que a violência poderia aumentar, mas nós atuamos de forma muito rápida, muito célere. E eu já tenho um resultado que a gente pode não comemorar, mas celebrar. É que a gente estava numa linha uniforme de feminicídio e com as nossas ações, e eu digo aqui com os nossos canais de denúncia também que foram ampliados e o fortalecimento dessa rede, o Brasil, o feminicídio no Brasil já está em queda. E eu digo isso que é um contraponto com todos os outros países do mundo que a violência doméstica, infelizmente, é uma realidade. O feminicídio no Brasil, a média nacional, está reduzindo. Muito bem, que essa queda se acentue cada vez mais e que a gente consiga zerar esses números em algum momento aí no futuro, né? Muito obrigada, ministra Cristiane Brito, ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, pela sua participação aqui no Jornal da Manhã neste domingo. Um bom dia para a senhora. Bom dia. Muito bem, dando sequência